Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo, São José. Amém. Vamos continuar então com as nossas reflexões. Por que eu devo sofrer, né? Reflexões profundas. Algumas pessoas estão pedindo para a gente continuar a leitura de livros, né? Na verdade, foi o Tiba que começou, né? Eu estou só dando continuidade ao método dele aqui. Mas nós vamos continuar. Tanto com a leitura dos Salmos, que a gente estava fazendo. Os Salmos é para o resto da vida, né, gente? Para o resto da vida. São textos milenares, são textos de oração. Então, os Salmos, volta e meia, a gente vai fazer as reflexões dos Salmos aqui. E volta e meia também a gente pega um livro específico para a gente seguir com leituras espirituais para o nosso crescimento, né? Aqui é um canal completo. Aqui você reza, você tem pregações, reflexões profundas, leitura de livros, estudos. Aqui é massa, entendeu? Aqui é um grupo massa. Então vamos seguir aqui os santos, os nossos modelos. Os nossos modelos. Perdoem a voz aí. O santo homem Jó. Um nome que se tornou sinônimo não apenas de sofrimento humano em sua forma mais extrema, mas também de perfeita paciência e resignação, é a adorável vontade de Deus em meio às maiores aflições, é o do santo homem Jó. A Sagrada Escritura descreve este grande servo de Deus como um homem simples e reto, que temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e era abençoado com uma grande abundância de riquezas. Mas, no auge da prosperidade, agradou a Deus colocar-lhe a virtude à prova. Por meio de uma série de calamidades, Jó perdeu todos os filhos e todos os bens terrenos. Contudo, suportou essa provação de forma admirável. Nenhuma palavra de reclamação ou murmúrio contra a providência divina lhe escapou dos lábios. Seu único comentário foi: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Como agradou ao Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. E acrescenta o autor sagrado: Em todas essas coisas, Jó não pecou com seus lábios, nem falou algo insensato contra Deus. Mas essas aflições, por maiores que fossem, não representavam a totalidade de seus sofrimentos. Deus permitiu que Satanás o ferisse com uma úlcera muito grave, desde a planta dos pés até o topo da cabeça, e ele pegou um caco de cerâmica e raspou a matéria infectada, sentado em um monte de esterco. Entretanto, mesmo essa grande infelicidade não conseguiu levá-lo a murmurar contra Deus. Ao contrário, quando sua esposa, menos virtuosa que ele, zombou de sua inabalável confiança em Deus, ele a repreendeu com estas palavras: Falaste como uma das mulheres insensatas. Se recebemos coisas boas das mãos de Deus, por que não deveríamos receber o mal? Em todas essas coisas, Jó não pecou com seus lábios. Dessa forma, o santo Jó tornou-se um modelo de confiança inabalável em Deus e de perfeita paciência e resignação aos decretos da providência divina para todas as gerações futuras. O que é ainda mais notável sobre ele é que ele praticou essa maravilhosa resignação sem ter diante de si, como nós temos, o exemplo de Jesus Cristo, o modelo do sofrimento, e que suportou as aflições de maneira tão heróica, sem dispor das graças especiais que temos na Igreja, sobretudo por meio dos sacramentos. O ancião Tobias. Um segundo exemplo, muito instrutivo de completo abandono à vontade divina, em meio às maiores provações, é oferecido pelo ancião Tobias. Considerado do ponto de vista humano, sem dúvidas,
Sem dúvidas, este grande servo de Deus merecia ser totalmente isento das dolorosas provações que o atingiram. Mas longe disso, observamos que ele foi provado como o ouro e a prata são provados no fogo. Desde a infância, ele realizava tudo conforme a lei de Deus. Quando seus compatriotas caíram na idolatria e adoraram falsos deuses, ele se recusou a acompanhá-los, adorando nos tempos prescritos no Templo de Jerusalém e oferecendo fielmente suas primícias e dízimos. A cada 3 anos, dava todas as suas primícias e dízimos aos convertidos e estrangeiros. Ensinou ao filho desde a infância a temer a Deus e a abster-se de todo pecado. A primeira das muitas provações dolorosas que agradou a Deus sujeitá-lo consistiu em ser levado cativo para a Babilônia com o restante de seu povo. Embora perfeitamente inocente dos pecados pelos quais sua nação foi punida, ele foi levado a compartilhar do castigo como se também houvesse transgredido a lei. Esse infortúnio fez com que ele perdesse a confiança em Deus? Fez com que murmurasse contra a justiça divina e abandonasse o caminho da virtude? Longe disso. Durante os dias de seu cativeiro, ele não abandonou o caminho da verdade, mas todos os dias dava tudo o que conseguia aos seus irmãos, seus companheiros de cativeiro. Ele alimentava os famintos e dava roupas aos nus, e cuidava de enterrar os mortos e aqueles que eram assassinados. Ele era tão dedicado a essa obra de caridade que, ao ser informado um dia, enquanto estava à mesa, que um homem fora morto na rua, deixou a refeição por acabar a fim de enterrar o homem morto. Quando já não podia fazer essa obra de caridade abertamente por conta de uma proibição do rei, carregava os mortos às escondidas para sua casa durante o dia e os enterrava à noite. Humanamente falando, não deveríamos esperar que, por tanta caridade, Tobias fosse isento de mais aflições e recompensado com todos os tipos de bênçãos temporais? No entanto, observe como Deus o tratou e lhe provou a virtude de maneira ainda mais severa. Certo dia, quando Tobias voltara à casa, muito fatigado do trabalho de sepultar os mortos, e estava descansando em frente à sua casa, caiu esterco quente de um ninho de andorinhas sobre seus olhos e o deixou cego. De certo, uma grande desgraça, uma daquelas calculadas para abalar a constância de um homem menos virtuoso. Todavia, ele suportou muito mais essa provação de maneira muitíssimo edificante. Diz a Sagrada Escritura a seu respeito: o Senhor permitiu que lhe acontecesse esta prova para que sua paciência servisse assim de exemplo aos vindouros, como o santo Jó. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado os seus mandamentos, não se entristeceu contra Deus por lhe ter acontecido a desgraça da cegueira. Permaneceu firme no temor de Deus, dando-lhe graças todos os dias de sua vida. Assim como os reis ou poderosos insultavam o bem-aventurado Jó, assim os parentes e amigos de Tobias escarneciam de sua conduta, dizendo: onde está a tua esperança, pela qual davas esmolas e sepultavas os mortos? Porém, Tobias os repreendia: não faleis assim, porque nós somos filhos dos santos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que nunca deixam de confiar nele. Aqui estava de fato uma virtude sólida, e Deus não deixou de ser seu servo fiel sem recompensa, mesmo nesta vida. Algum tempo depois, ele foi curado da cegueira de maneira milagrosa pelo arcanjo Rafael, que então lhe disse: porque foste agradável a Deus, era necessário que a tentação, ou seja, os sofrimentos, te provasse. Nesse homem santo, também temos um belo exemplo de perfeita resignação a Deus em tempos de castigos públicos. Quando um dia sua esposa o repreendeu e lhe disse: é evidente que tua esperança se perdeu e tuas esmolas agora aparecem. Ele suspirou e começou a orar em lágrimas. Tu és justo, Senhor.
Todos os teus juízos são justos, todos os teus caminhos são misericórdia, verdade e justiça. Agora, pois, Senhor, lembra-te de mim. Não temos, não tomes vingança dos meus pecados, não te lembres dos meus delitos, nem dos meus pais, nem de meus pais, porque não obedecemos aos teus preceitos, por isso fomos entregues ao saque, ao cativeiro e à morte, e tornamo-nos objeto de riso e opróbrio para todas as nações, por entre as quais nos espelhaste. Agora, Senhor, os teus castigos são grandes, porque nós não procedemos segundo os teus preceitos, não andamos sinceramente na tua presença. No mesmo espírito de fé, ele exortava seus desafortunados compatriotas a confiar em Deus e a aceitar as aflições com humildade e arrependimento. Tu, Senhor, és grande na eternidade, e o teu reino estende-se por todos os séculos. Com efeito, tu castigas e salvas, conduzes até ao sepulcro e ressuscitas, e ninguém a que possa subtrair-se à tua mão. Dai graças ao Senhor, filhos de Israel, e louvai-o diante das nações, porque ele vos espalhou por entre os povos que o não conhecem, a fim de que vós publiqueis as suas maravilhas, e lhe façais saber que não há outro Deus onipotente senão ele. Ele castigou-nos por causa das nossas iniquidades, e ele mesmo nos salvará pela sua misericórdia. Considerai, pois, o que ele fez conosco, e bendizei-o com temor e tremor. Exaltai o Rei dos séculos com as vossas obras. Eu lhe darei louvor na terra do meu cativeiro, porque manifestou a sua glória sobre uma nação pecadora. Convertei-nos, pois, ó- Convertei-vos, pois, ó pecadores, e sede justos diante de Deus, confiando em que Ele usará convosco de sua misericórdia. Quanto a mim, eu me regozijarei nele com toda a minha alma. Com certeza, um exemplo instrutivo que confirma o que foi dito nestas páginas sobre a necessidade do sofrimento para que os servos de Deus cresçam sólidos na virtude e para que alcancem os mais altos graus de santidade aqui e de glória na eternidade. Amém. Eu vou parar por aqui para a gente dar continuidade com os próximos santos, tá bom? Amanhã, Santa Lidivina, depois São João Batista e depois Santa Nossa Senhora, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Depois Nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente conclui então estas reflexões. Amém. Amém. Estas reflexões agora com os santos, pegando o exemplo dos santos, ele quer mostrar para nós, e assim, na vida dos santos nós temos isso de forma muito clara, né? Muito evidente, que de fato é através do sofrimento que todos esses personagens, né, todas essas pessoas, todos esses santos usaram desses sofrimentos, momentos de perseguição, momentos de traição, como substância para o seu próprio crescimento espiritual. Isso aqui é um exemplo muito claro de uma mística especificamente católica, porque numa outra religião ninguém traz essa perspectiva da dor assim. Numa outra religião, como é que se evolui espiritualmente, né? Não é através da dor. Aqui, na nossa religião, a dor se transforma também em caridade. No momento em que você usa, rezando a sua dor, pulei São João da Cruz, né? Através da sua dor, para o benefício seu, para a sua própria conversão, para as almas do purgatório, isso é caridade. Em outras religiões, é através da simples meditação, né? Através da meditação. Acha-se que, através da meditação, você senta, você esvazia sua mente e você então vai crescer espiritualmente e elevar-se espiritualmente, né? No entanto, aqui nós temos uma característica, algo que nos identifica como cristãos católicos: usar a dor. Não que nós gostemos, né, que a gente sinta prazer com a dor, não tem nada disso aqui. Nada disso. Nada, nada, nada.
é outra conversa. A conversa aqui é aproveitar todos os momentos, desde uma dor aparentemente leve a um sofrimento maior, e fazer com que esses momentos de dor sejam momentos oportunos de crescimento espiritual e salvífico. E aí nós vamos, porque o que que o texto fez, né? O texto ele teorizou, ele explicou muita coisa para a gente. Agora o que que ele está fazendo? Ele está pegando o exemplo da vida dos santos, para que a gente veja concretamente o evangelho encarnado na vida dos santos, os santos vivendo exatamente isso que nós vimos nos textos dos dias anteriores. E aí entra a loucura da cruz, o abraçar a cruz. Você olhar e falar assim: gente, espera, no purgatório eu vou colher os sofrimentos devidos às penas que eu deverei de fato cumprir, que eu deverei pagar. Entretanto, se eu aqui ainda em vida na terra usar esse sofrimento de forma sábia, de forma meritória, eu posso lucrar méritos que lá no purgatório eu não os teria. Portanto, é muito mais inteligente você aproveitar o tempo de agora. Eu me lembro muito bem de uma das reflexões do Tiba fazendo aqui. Ele já falou isso aqui várias vezes, em que é muito mais inteligente você aproveitar o tempo de agora, porque os santos gostariam, as almas do purgatório gostariam de, sabendo dos benefícios em vida que nós podemos usufruir através da dor, elas gostariam de voltar para usar a dor de forma meritória, mas não podem, porque depois da morte não se muda mais, não se cresce espiritualmente depois da morte, né? A personalidade fecha-se, como diria o professor Olavo de Carvalho. Então você não evolui mais. Ou você é condenado ou você é salvo. Sendo salvo, você vai ser purificado no purgatório e pagar os seus pecados, as penas dos pecados perdoados, né? Então vamos usar, aproveitar que nós ainda temos tempo e mesmo assim não vamos achar que nós temos todo o tempo do mundo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o tempo, o dia de amanhã. Portanto, vamos aproveitar hoje e clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que considere os nossos sofrimentos, as nossas injúrias, as nossas perseguições, tudo que nós passamos, os nossos problemas, tudo, 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 que considere como forma de reparar tantas ofensas ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria e ao Castíssimo Coração de São José. Amém? Vamos rezar também essa noite pelo Padre Marlon, né? Tô vendo vocês falarem aqui que ele está na UTI, então vamos rezar pelo Padre Marlon, tá bem? Então é isso, meus irmãos. Quero convocá-los para 7h30 a gente rezar a liturgia das horas, já que a gente está falando de aproveitar o tempo que nós temos, vamos rezar. Amanhã, 7h30, nós estaremos rezando a liturgia das horas. Quem aqui reza a liturgia das horas pela manhã? Algumas pessoas rezam depois, né? Amém, Fátima. Quem aqui reza a liturgia das horas às laudes? A Heloísa está dizendo que reza. Ó, tem um pessoal, tá vendo, ó? Marília, Isabel, Maria Aparecida. Ó, Gisélia, muita gente, ó. Que bom, gente. Que bom, que legal. Ó, a Rosângela colocou assim: eu pretendo rezar
Rosângela colocou: "Pretendo rezar". Vamos convidar a Rosângela. Rosângela, você é convidada não, você é convocada a conhecer a beleza da liturgia das horas, especificamente as laudes. Então, amanhã às 7h30, nós estaremos rezando todos os dias, todas as manhãs, tá bom? Teve mais alguém que colocou que vai começar a rezar. Então, vamos seguir na liturgia das horas, certo? Todas as manhãs, nós rendemos ao Senhor os primeiros louvores. Rosângela está dizendo que é novata aqui no canal. Seja muito bem-vinda, tá, Rosângela? Fique aqui conosco, tá? Seja muito bem-vinda. Então, todas as manhãs, a gente reza a liturgia das horas. Todas as manhãs, rezando os salmos, hinos e cânticos espirituais. A liturgia das horas é a oração pública oficial da igreja, junto com o Papa, as ordens religiosas, os monastérios, os sacerdotes, os bispos, tá bom? Ó, a Inês está dizendo: "Vou começar a rezar". Muito bem, Inês, muito bem. A Ironildes colocou aqui: "Desde julho rezo todos os dias, é uma bênção". Que bom, é uma bênção mesmo, isso é verdade. A Nilza está colocando: "Há anos que não rezo as laudes, eu fazia diariamente com o falecido padre Tomaso. Pois volte a rezar com a gente, tá bom? Você já conhece, você sabe, como é uma oração preciosa, né". Larissa, cadê Larissa? Larissa perguntou: "Está aqui no canal? Amanhã". Não, Larissa, é no meu, tá bom? Arley Mendes. Basta você colocar aqui no YouTube, é facinho, como tá escrito aqui, ó, Arley Mendes, aqui no YouTube você encontra. Cleonice tá dizendo: "Arley, meu pároco me emprestou o breviário". Que bom, né? Que bom, graças a Deus. Amém. Olha, a Sandra tá aqui falando, ó: "Eu rezo as laudes, o ângelus, a hora média e as vésperas, e ainda rezo o texto mariano e a coroa das lágrimas". Minha gente, que coisa boa, parabéns pra você. Cadê os aplausos aqui pra uma pessoa? Pra essa pessoa, aplausos pra muito bem, Sandra. Jogou duro, gostei de ver. Parabéns. Muito bem. Amém. Então é isso, a gente se encontra amanhã então às 7h30 para a gente rezar a liturgia das horas, as vésperas, e às 22 horas a gente se encontra de novo aqui para a gente rezar a coroa das lágrimas com a graça de Deus e a quaresma de São Miguel Arcanjo. Fiquem todos com Deus, até amanhã se Deus quiser, um bom descanso, tchau, tchau.